fazer oração para a gente começar? Vamos? Guilherme, só na frente, Guilherme, por favor. Deus, nós colocamos o Pai, vida, Pai, Deus, em nome de Jesus, a direção do Senhor, vidas, Pai, ativar as nossas mentes, Pai, nós podemos ter irmãos. Em nome de Jesus, a direção desta aula, Deus, em nome de Jesus. Pessoal, nós estamos ainda, só para a gente recordar aqui, na semana passada a gente tratou sobre a questão da doutrina ou da filosofia do pragmatismo. E eu quero lembrar vocês, mais uma vez, que a pragmática pastoral é a prática pastoral, só que a gente está começando pelo erro. A gente está começando a falar sobre pragmatismo, que é uma doutrina que tem se desenvolvido nesses últimos séculos, tá? Eu poderia assim pegar do século XIX para cá e a gente está lidando. Então é uma doutrina filosófica que adota como critério de verdade a utilidade prática. Isso é, pensamentos, ideias e ações só têm valor em termos de consequências práticas. Então aqui ela nasce na filosofia desses três homens aqui, William James, Charles Peirce e John Dewey, tá? E nós vamos falar um pouquinho deles. Nós começamos a semana passada com William James. William James, em 1844, ele tinha um irmão famoso chamado Henry James, que acreditava que uma ideia era verdade se essa funcionasse na prática. A verdade se satisfaz, é verificável e verificada em experiência. Então, tudo aquilo que é prático é o certo. Então, nós precisamos nos lembrar, aí, para a gente derrubar uma tese como essa, é só dizer o seguinte: espera um pouquinho, quando você olha para determinados fracassos dos profetas, você vai ver que eles não pregaram para todo mundo aplaudir, nem todo mundo falar bem deles, mas eles pregavam a palavra de Deus, custe o que custar. Então, aí está aí o James, e ele diz assim: a função de toda a filosofia deveria ser descobrir que a diferença definitiva fará a você e a mim em instantes definidos de nossa vida. Essa fórmula ou aquela fórmula seja a verdadeira. Então nós paramos aqui e nós vamos continuar daqui. Verdade é o que funciona melhor no sentido de conduzir-nos, o que se adapta melhor a cada parte da vida e combina com a coletividade das demandas da experiência sem omitir nada. Então vamos parar aqui para a gente tentar equacionar isso aqui. O grande problema que eu vejo hoje é que a maioria das pessoas age não porque a Bíblia diz, mas age porque dá certo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo disso para vocês. Se você olhar, por exemplo, no mundo gospel, o que está dando certo na igreja? Está dando certo determinada coisa que um pastor está falando lá, como unção de Sara. Ninguém pergunta, por exemplo, aonde que está isso na Bíblia? Todo mundo começa a adotar esse tipo de prática, porque lá na igreja tal deu certo. Eu vou dar um exemplo mais simples. Esse negócio já é um negócio mais forte. Mas, por exemplo, alguém poderia dizer assim que uma igreja com propósitos é uma igreja boa. Bom, tá, sem problema. O que é uma igreja com propósito? Uma igreja com propósito é uma igreja que faz uma declaração de fé e aí eles, a partir disso, eles vão começar a viver desse jeito, eles vão começar a pregar desse jeito, eles vão... Pergunta, posso fazer uma pergunta? Onde está isso na Bíblia? Não tem. Então quem que inventou isso? É um tal do Rick Warren. Eu li o livro dele todinho, estou falando que eu li o que ele falou. Tem coisas boas no Rick Warren, mas o problema é a metodologia que dá certo. Pragmática. É isso que nós estamos tratando aqui. Eu não tenho nada contra o Rick Warren. Ele não tem pecado, ele não tem feito alguma coisa avultante
para os batistas, mas se você olhar para a ética da igreja batista, que é do Rick Warren, lá, como é que é o nome como que é? Saddleback Church. Isso, Saddleback. Isso. Se você olhar para a filosofia da igreja, ele já tirou o nome de igreja. Não é igreja. Nós somos uma comunidade. Agora, eu quero lembrar a todos vocês, quem que falou de igreja no Novo Testamento? Pela primeira vez? Jesus Cristo. E agora, o que Jesus falou, não, nós vamos tirar. Nós vamos colocar um outro nome para isso que nós chamamos de igreja. Por quê? Porque igreja não é bom. Igreja é esse negócio que dá problema no YouTube, na internet. Então, pois é, você tira o nome de igreja e coloca comunidade. Aonde está isso na Bíblia? Pois é. Não, aí vocês estão entrando na questão. É por isso que eu estou dizendo para vocês, veja bem, isso em si não é problema, mas espera um pouquinho, é problema porque a Bíblia não nos autoriza a gente mudar o nome da igreja para comunidade. É simples assim, mas o problema é o seguinte: pastor, você está querendo complicar. Não, é o pragmatismo que está querendo fazer você mudar. Até rimou, né? Pastor, você está querendo complicar. Não, é o pragmatismo que está fazendo você mudar. Então você precisa tomar cuidado. Está gravando aqui. Isso, exatamente. A pragmática pastoral é a ética que você vai usar como pastor para dirigir a sua igreja. Nós vamos entrar em alguns pontos a partir da próxima aula. Eu encerro esse assunto de pragmatismo aqui e nós vamos partir por uma pragmática boa, creio eu, pelo menos aquilo que é bíblico. Pois não. Só um exemplo, talvez a gente fala assim, a gente imagina muitas vezes no Salmo, na ceia, mas se a gente, por exemplo, olhar mesmo para livros tradicionais, algumas caracterizadas no sistema liturgia deles, junto aquele sistema mais tradicional, de tradução e perceberam qual versão do correto deles, o povo estava acolhendo isso bem. Sim. Os jovens não querem esse tipo, não preferiram colocar louvor na igreja, na liturgia. Isso seria um pragmatismo também? Sim, até mesmo, por exemplo, a gente questionar por que nós cantamos hinos na igreja. Aliás, hoje em dia é raro uma igreja que cante hinos, né? Só cânticos espirituais, hinos antigos. Eu tenho, por exemplo, a minha filha, eu acredito que isso tem a ver com a igreja que ela frequenta. Eles não cantam hinos. E quando o Fernandinho canta o hino mais tradicional, ela fala: credo, por que cantar hino tradicional? Minha filha, depois eu edito aqui, porque senão ela vai me xingar. Mas eu quero dizer para vocês, isso é pragmatismo. Agora, por exemplo, vamos pensar ao contrário. Por que cantar hinos? Porque o Senhor, Deus fala sobre isso, né? Salmos, hinos e cânticos espirituais. A Bíblia fala dos três, mas tem igreja que não permite cantar cânticos. São igrejas tradicionais que é só o inário. E eu critico aqui Calvino agora. Calvino só permitia os cânticos do saltério aprovado por ele. Agora, num certo sentido, você tem que entender que ele era pastor da igreja, e como pastor da igreja eu sou responsável por toda a letra que projeta lá na igreja. Não é porque o Fernandinho está cantando no CD que eu tenho que cantar na minha igreja a heresia que ele está falando. Então eu vou questionar. Agora, era isso que Calvino dizia, que ele queria que as letras dos cânticos que se cantassem em Genebra fossem letras do saltério dos salmos. Quando ela é alterada ao ritmo, no caso do hino. Sim, exatamente. Olha, veja bem, eu acho que o ritmo em si, a Bíblia nos dá uma liberdade
com a questão do ritmo. Por exemplo, você é um africano. Você tem na sua veia um ritmo do seu povo que ele não é. Por exemplo. Não, mas nós que somos brasileiros também, pessoal. Agora, você não quer, por exemplo, exigir que um alemão cante no mesmo ritmo que um africano. Mas se ele se copiar lá na parte, assim. Mas aí é que está a questão. Veja bem, nós estamos entrando na questão de música, depois eu quero entrar nessa questão da ética musical, porque eu vejo que o ritmo em si, ele não é problema. O problema para mim é a letra. Por exemplo, outro dia eu estava ouvindo uma música que dizia assim: a vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é nossa, e nós vamos festejar isso com churrasco e Coca-Cola. Desculpa, me perdoe a intrepidez do que eu vou falar. Esse tipo de música eu não canto na igreja, não. Ele não tem churrasco no final. Não, você faz o churrasco com onde você quiser. Na igreja, com Coca-Cola, não. Pois é. Não, irmãos, é isso que eu falo para vocês. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você está sendo muito rígido. Não, você está sendo muito pragmático. Vale tudo hoje no mundo gospel. E aí, professor, agora não chegou a ser uma discussão, uma polêmica, uma conversa. O rapaz falou para mim: mas é o seguinte, eu gosto de dançar hip hop, eu estudei dançar e tal, e ele está na vida dele há 7 anos que dança hip hop. E ele disse que podia mostrar para ele que o hip hop eu estou usando a palavra para embaixo, né? Sim. E hoje, de acordo com a palavra de Deus, ele para de normal. Esse hip hop na igreja, essa para Jesus, tá para cá, girar, né? Pois é. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Nós vamos entrar nesse assunto, deixa um pouquinho mais para depois, porque senão aqui nós vamos enrolar demais. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se vale tudo, espera um pouquinho, Deus prescreveu um jeito para a gente cultuar Ele, ou a gente pode cultuar Ele de todo o coração e fazer o que quiser. Veja bem, esse é o ponto que muitas pessoas acabam se esquecendo, que existe determinadas ordens, principalmente no culto a Deus, que eu não posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, você pode falar assim: ah, mas eu posso sair dançando. Eu falo assim: pois é, e isso nós precisamos ver se isso é bíblico ou não. E aí as pessoas começam a dizer: não, eu estou fazendo de coração. Você pode fazer de coração no seu culto particular. Agora, no culto coletivo, isso vai parecer coisa de louco. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes, as pessoas, elas, por exemplo, se você pegar a igreja há 50 anos atrás, veja se tem o que a gente vê hoje na igreja evangélica. Então tem alguma coisa errada, nós estamos inventando coisa. E estamos botando coisas no culto que eles nunca existiram em séculos de igreja. E aí nós vamos jogar tudo fora e dizer: todos eles estavam errados e nós estamos certos porque nós estamos fazendo desse jeito. Então vale pular, vale assobiar. Outro dia eu estava vendo um show gospel dentro de uma igreja, irmãos, e aqui me permitam dizer isso, está no YouTube, isso, não estou inventando não. Mas eu estava assistindo. Parece que o Thales acabou de cantar e o pastor chegou e falou assim: irmãos, por favor, não assobiem aqui, não façam isso. Aí todo mundo começou a xingar o pastor, dizendo que ele estava atrapalhando, que ele estava dizendo um monte de coisa. E o pastor: irmãos, isso não é de Deus. Onde vocês não estão nem me respeitando como pastor, todo mundo vaiando ele. Aí você diz o seguinte: espera um pouquinho, pastor, será que isso não vale para Jesus? Não dá, pessoal, não dá. Isso é o problema do pragmatismo que vai adentrando nas nossas igrejas e ninguém pode dizer não. Ah, não, mas outro dia me disseram assim: sabe por que você não gosta disso? Porque você não é jovem. Me chamou de velho por tabela, né? Não tem problema, eu estou na metade do caminho já, com 50 anos. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: que o respeito pelos mais velhos precisa haver na igreja também.
Não é só música que vocês gostam, não. Eu disse para os jovens. Tem que cantar as músicas também que os irmãos gostam. E que os irmãos têm dificuldade para saber toda semana qual é a parada gospel que está tocando da rádio. Tá ok? Então, isso é pragmatismo, pessoal. Não há valores mais, não há respeito mais pelas pessoas. Agora, vamos pegar leve. Não é todo mundo que é assim. Mas em muitos lugares, por exemplo, me perdoe, eu não vou em show gospel. Por quê? Primeiro que eu não gosto de assobio. Quem quiser assobiar, vai assobiar no campo. Agora, meu culto a Deus, mas pastor, show não é culto. Então o que nós estamos fazendo lá? Nós estamos lá só para pular? Só para brincar, para dançar? Não, vocês desculpem, mas aí eu não posso concordar com isso. Você pode até gostar de ir no show, fique tranquilo, quero que você fique na paz aí. Não estou brigando com você, mas estou querendo fazer você pensar. Porque eu sou mais velho que vocês nesse sentido, e espera um pouquinho, por que está fazendo desse jeito? Ah, mas não tem palavra, é só louvor. Então já está errado. Porque um culto verdadeiro precisa ter oração, louvor e palavra. Podem entrar os sacramentos aí, batismo e Santa Ceia. Mas alguma coisa que a gente invente fora disso, nós estamos inventando moda de viola. Isso não é de Deus e não foi assim que Deus prescreveu o culto dele. Ah, mas nós estamos aqui porque nós gostamos. Pois é entretenimento cristão, mas não é culto. E se não é culto, irmãos, eu prefiro ficar de lado, para não ser chato. E muitos desses shows eu não vou. Outro dia eu tenho, eles eram meus alunos, né? 3 alunos que eram policiais. E eles falaram para mim que muitos traficantes aproveitam os shows gospel para passar droga. Vocês não sabem disso porque vocês não veem essas coisas. Mas quem é policial vê. E aí a gente fica falando assim, não, vamos apoiar o show, mas o show está fazendo coisa errada. Tem muita coisa que não é de Deus no show. E não é porque o cara está pregando de terno e gravata também, ele pode ser pragmático. Ele pode estar pregando um monte de asneira e você tem que ser um beriano, como a Bíblia chama lá, os berianos. Eles conferiam tudo o que Paulo dizia à luz das Escrituras, e eles só tinham o Velho Testamento. Então eu acho que hoje o problema da igreja evangélica é que a igreja evangélica, e eu ponho até os cristãos católicos também, não conhecem a Bíblia. Porque se conhecer a palavra de Deus, você não vai aprovar um monte de coisa que estão falando por aí. De unção não sei do que, de bênção não sei da onde, e coisas desse calão. Então, o problema do pragmatismo é esse, gente. Vamos ver aqui mais um detalhe do pragmatismo. Se as ideias teológicas provam que têm valor para a vida concreta, são verdadeiras, pois o pragmatismo as aceita. Veja bem, o pragmatismo que decide o que aceita e o que não aceita, no sentido de serem boas para tanto. O quanto serão verdadeiras dependerá inteiramente de suas relações com as demais verdades, que têm também de ser reconhecidas. E quem falou isso é o James Lee. Ele disse isso no livro dele chamado Pragmatismo. Verdade é o que funciona na prática. Dá certo? Então vamos fazer. Está enchendo a igreja? Então vamos fazer. Ah, isso aqui atraiu os jovens? Então vamos fazer. Por exemplo, uma igreja aqui em São Paulo, o que ela fez? Ela, no salão de culto, embaixo eles criaram uma boate gospel. É a Renascer, vamos dar nome para os bois. É a Renascer do Hernandes, né? Do Estevão Hernandes. Quase que eu falei Hernandes Dias Lopes, então, mas é do apóstolo Estevão Hernandes. Aí perguntaram, mas por que você fez isso? Porque eu não quero. E isso, eu não quero que os meus jovens vão para a balada, mas podem vir dançar aqui embaixo da igreja. Dá certo. Será que dá certo mesmo? A questão da praticidade ou a coisa bíblica? Passa na frente, é uma festa. É.
cria estudos, né? Assim, dependência, né? Porque é aquela coisa, eu vou dar aqui para a pessoa não ir procurar lá fora, mas até quando não tem que fazer isso? É um cachorro que não pode ficar sem coleira, né? Por isso, olha só, eu sou de uma época que, para colocar uma mesa de ping-pong dentro da igreja, foi um pau danado. Uma mesa de ping-pong, tênis de mesa. Então, olha. Sim, hoje tem. Mas veja bem, eu não sou contra a questão, porque é um entretenimento que nós estamos fazendo no salão social. Pergunta, isso tem uma implicação moral? Ping-pong. Pessoal, biblicamente, isso é apenas uma brincadeira. É como se fosse, por exemplo, antigamente não podia os crentes jogar futebol. Você sabe por quê? Porque você está enganando o irmão. Você finge que vai para lá e vai para cá, você está enganando o irmão. Não, eu já vi esse tipo de argumento. Agora, para um pouquinho, eu quero que vocês parem um pouco. Mas muitos irmãos do passado acharam que o futebol era pecado. Veja bem, a igreja, ela precisa pensar sobre determinadas coisas. Ela precisa refletir, isso é bíblico, isso pode, isso não pode. A Bíblia não tem todas as respostas. Por exemplo, eu vou pegar vocês agora no pé, eu quero que alguém me diga aqui por que fumar é errado. Porque o quê? Se não for isso, faz mal para o corpo, né? Nós somos esse é um argumento muito importante e válido, mas é um argumento bíblico. Agora, você chegar na igreja e falar assim, que se você fumar você vai para o inferno, não é verdade. Cuidado com o argumento que você está usando. Então, às vezes, para restringir a saia das moças, o pastor ficava determinando qual era o tamanho da saia. Tem 4 dedos abaixo do joelho. Olha lá, tá vendo? Mas você percebe que a questão não é simplesmente o tamanho da saia. O problema é o que é bíblico, o que é bom. Então, dentro desse parâmetro, a Bíblia nos dá liberdade. Existe liberdade no Novo Testamento para a gente fazer determinadas coisas. Por exemplo, a Prisca está uns enrolados aí legal, né? Eu não consigo fazer isso no meu cabelo de jeito maneira, né? Mas veja bem, eu não posso dizer que ela está errada à luz das Escrituras. Sabe por quê? Porque isso é o cabelo dela. Eu não posso determinar para ela o que ela tem que fazer com o cabelo dela. E nem ela pode dizer o tamanho do meu cabelo, porque não tem, né? Tá? Então a Bíblia nos dá liberdade em determinadas coisas. O que a Bíblia não nos dá liberdade é para a gente começar a enfiar no culto coisas que não são do culto. Pastor, mas tradicional. o camarada que dá uma cara de vermelho. Não, eu sei que é chocante, você pode até não gostar, mas não faça isso para você. Vai ficar feio pra caramba. Mas ele, você não pode dizer, mas eu quis pintar. E esse é o problema do pragmatismo. O pragmatismo, pessoal, tá dando certo, então vamos fazer porque dá certo. E isso está errado. Estou lá no Nortão, lá Bacabal, Macapá, Maranhão, em São Paulo também. Na Assembleia, também nas nossas igrejas mais tradicionais, mais rígidas, dos alunos, na Assembleia não pode usar bermuda, não pode usar bermuda. Nem o São Bacabal também não pode, tá? Também não pode usar bermuda, porque certificação tem que certificar, isso. Não pode também ficar sem camisa. Sim. Homem, para dormir de calça, camisa. Meu Deus, você tem que falar bastante. E a mulher não coloca cabelo porque é o véu dela. Entendeu? Então, até onde a questão, por exemplo, da cultura na Bíblia influencia? Por exemplo, quando Paulo trabalhou a questão em 1 Coríntios sobre as mulheres, o problema era cultural.
Paulo, ele sempre teve no rol do seu ministério mulheres que trabalhavam. Qual é o problema? O problema é a cultura dele. A cultura dele não permitia que a mulher ensinasse na igreja, que isso era desonroso para os homens que estavam lá. Agora, se a gente for levar Paulo ao pé da letra nas nossas igrejas hoje, nós estamos mentindo e estamos indo contra a Bíblia, porque a maioria das mulheres ensinam as crianças, elas falam, elas pregam e elas oram também, que na igreja de Corinto era proibido. Então veja aí, você quer levar a Bíblia ao pé da letra, sem levar em consideração a cultura, você pode errar grossamente. Daquilo que é, o que é doutrina e o que é preceito de homens. Por exemplo, quando você chega para mim, e fala assim, pastor, eu tenho liberdade para orar de ponta cabeça, eu digo assim, olha, não é comum orar de ponta cabeça. O cara planta a bananeira e fica orando lá. Isso. Mas olha, não é comum, mas você é livre para fazer isso. Só não faça isso na igreja, porque eu não vou deixar. Por quê? Porque na igreja você não está sozinho. Na igreja tem outros irmãos lá. Então, se você quiser orar de ponta cabeça, você vai orar na sua casa, no seu culto particular. Fica à vontade. E quem trata disso é Calvino, porque tinha um grupo de irmãos nas institutas que eles começaram a dizer que a oração é só de joelhos. E Calvino diz assim, mas espera um pouquinho, a Bíblia não apresenta casos de irmãos orando de joelhos, irmãos orando em pé e irmãos orando até no leito de enfermidade. Quem somos nós para determinar a maneira de orar? Agora, na igreja, nós costumamos ou ajoelharmos ou orarmos em pé. Não deitamos para orar na igreja. Mas se você quiser orar desse jeito, é você e Deus. Então existe liberdade, mas existe também diversidade nas questões eclesiásticas, gente. Nós precisamos ter apenas bom senso e não cair hoje no pragmatismo. Por exemplo, alguém chega assim e fala para você que você tem que ungir o portão da igreja. Ungir a chave do carro. Ungir a chave do carro. Carteira escapada. E isso, mas aí é que está. Veja bem, por que nós estamos fazendo isso à luz da Bíblia? Qual é o fundamento bíblico para a gente fazer um negócio desse? Exatamente, então é necessário pensar biblicamente se isso é bom ou não. Eu não posso estar fazendo porque todo mundo está fazendo. De jeito nenhum. A Bíblia diz assim, para ungir só doente e mais nada. E quem é para ungir não é qualquer um, não. Era os presbíteros da igreja, que são aqueles que ensinam, vão na casa do doente. Não é nem o doente vir receber unção na igreja. Isso não está na Bíblia. Quantas vezes as pessoas lá, vem cá, vamos fazer uma filinha aqui. Aonde está isso na Bíblia? Então, às vezes, é por isso que eu estou dizendo, às vezes você pode até me chamar de radical demais, porque você vem de um meio assim, só que eu quero dizer, isso é pragmatismo, pessoal. Pode falar. Uma vez eu percebi um culto de jovens da pregou, e isso foi uma coisa bem pragmática, que ela pediu para fazer filas, ela ia ungir e tal, mas era por etnia. Então, tipo assim, eu sou descendente de minha família era portuguesa, então todo mundo, eu vim da Espanha, todo mundo aí isso é porque ela ia curar e restaurar, confessar o pecado dos seus antepassados. Aí, tipo assim, pedir perdão, por exemplo, pedir perdão, porque foi aquilo que os portugueses fizeram com os índios. Quem é índio? Que era índia lá, e o português pedia perdão para os indígenas. E aí foi ungindo. Nossa, foi muito louco. Então, olha só. Às vezes, muitas pessoas... Pessoal, olha só, presta atenção nisso. Às vezes, muitas pessoas autenticam isso pelo resultado de comoção e choro que promove.
Eu ouvi um caso, eu não sei você, mas eu como pastor presbiteriano, eu creio que quando nós pregamos a palavra de Deus com fidelidade, o Espírito Santo pode se derramar e tomar a igreja num avivamento tremendo. Eu creio nisso. Agora, isso não acontece todo dia. Então, muita gente querendo dar uma mãozinha para o Espírito Santo, começa a tentar produzir esse tipo de coisa. Tinha um rapaz, eu não vou dizer o nome dele aí por ética, mas muitos dos acampamentos que eu ia pregar, ele começava a falar de um jeito no louvor, que ele começava a chorar e todo mundo começava a chorar, e era um pranto tremendo. Esse rapaz hoje abandonou a esposa e está fora da igreja. E aí eu fico perguntando, aquilo tudo que ele estava falando, que era comovente, pessoal, será que não era uma manipulação de sentimentos, ou era realmente algo do Espírito de Deus? Eu me questiono, porque a Bíblia diz para a gente fazer o quê? Provar os Espíritos se eles procedem de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo é o Senhor, ele não é de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado dentro das nossas igrejas, se é que nós não estamos produzindo sentimentalismo e não coisas que é produzida pelo Espírito. Porque aonde o Espírito do Senhor está, realmente há liberdade e há uma comoção. Eu não nego isso, mas espera um pouquinho. Às vezes há comoção demais e gente manipula. Tem Faustão evangélico por aí, que do jeito que ele vai falando, ele vai levando você. E a gente deve sempre perguntar, espera um pouquinho, o que ele está fazendo ali? Porque o juiz e a regra geral é a palavra de Deus. Ninguém está acima da palavra. Eu não estou e nem você. E nem o cara que está lá falando. A palavra de Deus é o prumo de Deus para ver se o negócio está certo ou o negócio está errado. Então, você, por exemplo, eu sou ministro de louvor, gente. Tem hora que eu estou cantando no piano ou no violão e eu começo a chorar. Mas eu tento me controlar, porque eu não quero que o meu choro comece a contagiar todo mundo simplesmente. Mas se isso for de Deus, é de Deus. Isso pelo tempo vai se tornar claro. Agora nós precisamos tomar cuidado. Será que nós não estamos manipulando as coisas? Isso é pragmatismo. Então vamos continuar aqui. Ainda dentro da definição do pragmatismo, olha só. Quando nós começamos a estudar a história da igreja, vocês se lembram que no Renascimento, lá quando surgiu a Reforma, houve um renascimento. O que era o renascimento? O homem está liberto da Idade Média, mas não é só da Idade Média, você tem que entender que ele está liberto de todos os dogmas católicos, aquela opressão católica que a igreja exercia sobre os governos, sobre os imperadores. No Renascimento, os artistas, todos os pensadores começaram a dizer: nós estamos libertos da Idade Média. Surgiu uma nova era, um novo sol sobre nós, ok? Daí veio a Reforma Protestante. Ela aparece em 1517 e seguintes, vocês sabem. Martinho Lutero rompeu a igreja, mas lembrando, é bom sempre lembrar, ele não queria romper com a igreja. Ele queria reformar a igreja, ele queria tirar as coisas erradas que ele julgava na igreja. Inclusive, se alguém nunca leu as 95 teses de Lutero, leia e você vai ver que tem algumas teses lá que são absurdas. Por quê? Porque era o começo ainda, Lutero estava começando a pensar, mas ele ainda chama o Papa de Santo Padre e coisas e tal, que o Santo Padre não deveria de pedir indulgências, mas ele poderia, em nome de Cristo, já perdoar todos os pecados das pessoas e coisas desse calão, que nós sabemos que isso não é nem bíblico. Lutero estava errado em muitas das teses dele, mas ele começou a estudar Romanos, Gálatas, e quando você começa a estudar a Bíblia, gente, você começa a tirar um monte de coisa errada.
que você começa a julgar de maneira correta. Você começa a ter a mente de Cristo. Então, surgiu, por causa da reforma, um pensamento de ciência moderna. Agora nós temos a experiência como prova. Qual é a maneira de nós sabermos que uma coisa é verdadeira? Pela prova da experiência que a ciência vai trazer. E com isso, você deve se lembrar que os cientistas começaram a abandonar as coisas da Bíblia, começaram a abandonar as coisas de Deus, começaram a se distanciar das Escrituras, e por causa da experiência prova, nós começamos a tentar dizer que, bom, Deus a gente consegue provar que Ele existe? Sim ou não? Sim, os céus manifestam a glória de Deus, está na Bíblia. Mas isso não serve como argumento, isso aí não serve. Eu quero ver uma prova verificável que eu possa colocar no laboratório e dizer Deus existe. Aí você não vai ter. Mas se você pensar nos argumentos cosmológicos, o argumento ontológico e o argumento das pessoas que falaram acerca de Deus, você vai ver que basta você pensar um pouquinho que você chega à conclusão de que Deus existe. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Ri-se o Altíssimo dele. Por quê? Porque é um absurdo você olhar para todas as coisas e dizer que Deus não existe. É mais difícil você acreditar no Big Bang do que você acreditar num Deus que criou todas as coisas. Precisa de muito mais fé para você acreditar como Richard Dawkins do que você crer na palavra de Deus. Mas o homem abdicou. Então a ciência moderna começou dentro de um ambiente cristão. Quem está lendo o Schaeffer deve já ter percebido que ele fala da ciência moderna, que o berço que criou a ciência moderna era cristão. Por causa de Francis Bacon, ele disse o seguinte: nós temos duas maneiras de verificar a glória de Deus, uma através da palavra de Deus e a outra através da experiência da ciência. O que a ciência fez? Tirou a palavra de Deus, jogou no lixo e agora ficou só com a experiência prova. Só tem um matemático, um filósofo também, que tem que provar Deus sem usar a Bíblia. Sim. Jesus numa paralela, né, do infinito. Sim. Você prova então que não vai se encontrar no infinito. Exatamente. Então, se você não tem que provar isso, então você tem prova de Deus. É muito interessante isso. Agora, por outro lado, eu creio que o problema da matemática e de todas as ciências em si, elas são ciências que são verificáveis pela nossa mente. Agora, Deus é supra nossa mente. Ele está acima da nossa compreensão. Se eu conseguir colocar Deus numa mesa e começar a dizer Deus faz isso, Deus é isso, a Bíblia nos dá alguns parâmetros de Deus, mas ela não nos dá todos os parâmetros. E é bom lembrar disso, que nós não temos condições de entender Deus pela nossa pecaminosidade. Mas vamos pensar. Eu não sei se vocês já leram o livro do John Stott, Crer é também pensar. Porque o grande problema da nossa geração, e eu quero dizer isso do pragmatismo do século XXI, as pessoas não estão pensando mais. A gente está engolindo uma série de coisas que estão botando para nós e nós temos que obedecer, pastor. Quem falou isso é o apóstolo. Quem falou, que apóstolo? Da Bíblia? Não, é o apóstolo fulano de tal. Quem falou isso? Ah, não, é o meu pastor. O meu pastor é Deus. Tem uma música que diz: por isso nada me faltará. Diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Então, cuidado com pastores, e até mesmo eu também sou julgado dentro do mesmo critério. Eu não sou Deus para dizer para você o que você tem que fazer. Só Deus pode dizer para você o que você tem que fazer, o que você não deve fazer. Mas a igreja tem se esquecido da palavra de Deus. Eu creio que esse é o maior problema que nós temos. Então, surgiu o iluminismo. O que é o iluminismo? Humanistas tornando-se autônomos. O que é isso? Espera um pouquinho, vamos explicar um pouquinho isso aí, que é um conceito do Francis Schaeffer.
O Francis Schaeffer diz na Morte da Razão, nos livros dele, você vai ver isso também no final da igreja do século XX, que a maioria das pessoas anulou a razão. Agora nós somos totalmente sentimentos. Então, por exemplo, arrepiou aqui é de Deus. Pois é. Mas e vamos pensar, não, para que estudar? Outro dia eu estava falando assim com uma certa pessoa, eu não vou dizer quem também, né? Mas eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa chegou assim para mim e falou assim: mas se for assim, então a gente vai ter que acabar com um monte de coisa dentro da igreja. Eu falei assim: mas espera um pouquinho, vamos fazer uma pergunta? Vamos estudar a palavra de Deus para ver se isso está correto ou não? Ele falou assim: eu acho que não precisa. Porque eu acho que o que é correto e o que não é correto é o que eu sinto no coração. Percebeu? Percebeu o problema? Quando é para estudar a Bíblia, não. Para que isso daí? E o iluminismo, o que ele fez? Ele tirou a Bíblia, foi nesse período aqui que eles anularam a Bíblia, disseram que a Bíblia estava cheia de erros, a gente não pode confiar na história, quem falou isso foi Hegel. A gente não pode confiar, a única coisa importante da Bíblia é aquilo que Kant disse, que era, ele chama isso, como é que é o nome? O imperativo categórico. Você tem que amar ao seu próximo como você mesmo. Então eles reduziram toda a Bíblia apenas um imperativo categórico dizendo que você tem que respeitar os outros. Veja se hoje, com todo esse imperativo categórico de Kant, de 1800 e pouco, hein? Olha como é que está a civilização. Ninguém respeita mais ninguém. Sabe por quê? Porque quando você tira a base de Deus, o homem começa a se tornar autônomo, ele começa a se tornar Deus. Ele começa a querer ser maior do que todo mundo. E nós somos iguais. Como é que eu posso dizer que eu sou melhor do que ele por causa da cor da minha pele? Você pode imaginar que isso dentro da igreja existe. Por quê? Porque de fato as pessoas não querem levar em consideração de que Deus está acima de nós e Ele criou ele igualzinho a mim. Não há diferença. Se alguém falar que há diferença, você está indo contra Deus, porque Deus foi tão criativo de fazer ele mais bonito do que eu. Não vai ficar cheio de orgulho não, viu, pecador? Mas o que eu estou dizendo para você, é que por causa da razão financeira das pessoas, eu sou melhor do que o mais pobre, então eu posso pisar nele. Você pode ver no mundo corporativo das empresas, a maioria das pessoas estão cada vez mais pisando nas outras. Eu não sei se você já tem percebido, e eu dou aula na CM, para liderança na CM, e eu sempre bato nessa tecla. Qual era a ética de Jesus? A ética de Jesus de liderança é o seguinte: nós somos iguais. Vocês não devem chamar ninguém de mestre. Porque um só é vosso mestre, sou eu. Todos vocês são iguais. Então, por exemplo, você começa a olhar isso nas igrejas. Olha só. Quando às vezes você fala do pastor presidente da sua igreja, quando você fala, por exemplo, do presidente do Supremo Conselho da minha igreja, o pastor da Convenção Batista, dos Batistas, eu quero lembrar a todos vocês que ninguém é melhor do que ninguém. Ele está naquela posição, mas isso não significa que ele é acima de mim. Agora, no movimento episcopal que veio da Igreja Católica, que Lutero foi contra, o movimento luterano foi contra esse tipo de episcopalismo, que o Papa é o primeiro lá de cima. Ele mandou, está mandado, ninguém pode questionar, ninguém pode falar não o Papa. Mas depois do Papa veio o arcebispo, ou o cardeal, arcebispo, bispo, e vai graduando até chegar no coitado do povão, o zelador da igreja, ou o povão da igreja.
Percebe? Esse tipo de norma, Jesus uma vez pegou os discípulos lá, e se você olhar no contexto, você vai ver que isso foi antes da ceia de Jesus tirar a toalha e começar a lavar os pés dos discípulos. Eles começaram a brigar: eu vou ser maior que você, eu vou ser maior do que você. Então assim, escuta aqui, o que diz aí quem é o maior? São aqueles, entre vós não será assim. Se alguém quiser ser o maior, tem que ser aquele que serve. E ele tirou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Senhor, de jeito nenhum você vai lavar meus pés. O Pedro, querendo dar uma de gostosão, né? Ele falou assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo, porque isso faz parte da humildade. Você precisa aprender a deixar os outros te servirem também. Tá? Então banha o corpo inteiro, vou dar um banhaço. Não, porque já se lavou, precisa lavar os pés só. Então, gente, o iluminismo, presta atenção aqui para a gente não perder o foco. O iluminismo transformou o homem num ser que não precisa de Deus. A razão morreu. Eu não necessito de Deus. Você pode perceber que no começo ali de 1700, a igreja que era pós-puritana na Inglaterra, e muitos do movimento da reforma já estavam na terceira, quarta geração, os crentes estavam tudo bebendo, ninguém pregava. Aí veio o primeiro avivamento na Inglaterra, com John Wesley, os irmãos Wesley e George Whitefield. E eles começaram a sair da igreja, e aí o Wesley tem aquela frase tremenda que eu gosto demais: o mundo é a minha paróquia. Porque no sistema luterano e no sistema metodista, igreja é chamado de paróquia. É a palavra latina para eclésia, para igreja. Paróquia não é um termo errado. É a comunidade dos discípulos de Jesus. É uma paróquia. A Igreja Católica usa esse termo até hoje. A paróquia de São Benedito, a paróquia não sei de onde. Mas esse é um termo que a Reforma Protestante resgatou, mas a maioria dos metodistas continuam, e os luteranos também. Mas todo mundo reformado abandonou essa ideia de paróquia para não confundir com a Igreja Católica. Porque esse é um termo que ele é derivado do latim, ele não é derivado das Escrituras. As Escrituras não têm paróquia, as Escrituras têm igreja. Então surgiu a Igreja Reformada. E aí, da Reforma, começou a se dividir. Mas esse período do Iluminismo foi um período muito de trevas em toda a cristandade. Surgiram homens de Deus defendendo. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, estudem a história de Princeton. Princeton era um seminário presbiteriano nos Estados Unidos que começou a mandar embora alguns professores. Por quê? Principalmente um professor chamado Gresham Machen. Tem um livro dele que ele trata desse assunto. Por que ele foi mandado embora? Porque eles estavam dizendo coisas sobre a Bíblia que o Gresham Machen não concordava. Ele era um homem crente, ele acreditava na inerrância das Escrituras e falava a respeito disso. E aí o que ele fez? Eles chegaram para o Gresham Machen e falaram assim: olha, o senhor é professor do Novo Testamento há tantos anos aqui em Princeton, mas nós não queremos mais o senhor como professor, porque as suas ideias não batem. Aí ele levantou e falou assim: mas as ideias dos fundadores de Princeton são as minhas ideias. E aí ele começa a brigar e ele é mandado embora junto com outros professores, e o liberalismo teológico entra em Princeton. Aí eles saem de Princeton e fundam o Calvin lá nos Estados Unidos. Quem conhece um pouquinho aí de história da igreja, não, nunca fui. Eu tenho vontade, mas o nosso seminário presbiteriano aqui do sul, de Campinas, é a fachada do Princeton. Você pode ir lá, depois se você quiser eu posso mostrar a foto para vocês. É a mesma fachada, porque quando foi fundado o nosso seminário, em 1888,
o pastor que veio de Princeton trouxe a planta e eles ganharam um terreno aqui e eles construíram igualzinho Princeton. Então, você olhar para o Seminário Presbiteriano do Sul, você vai ver a fachada de Princeton. Hoje, Princeton é uma faculdade que nem é chamada de crente, mas eu acho que os irmãos já devem ter ouvido falar. Mas mesmo o liberalismo teológico, por causa do iluminismo, começou a invadir e a igreja começou a morrer. Aí veio o segundo avivamento dos Estados Unidos com Moody. Eles se levantaram contra um monte de pastor que saía do púlpito e ia beber na esquina. Os crentes viviam na maior orgia, um monte de coisa errada. E você vê isso hoje. Outro dia eu estava ouvindo o Hernandes Dias Lopes, ele estava contando que o pastor, ele foi pregar numa determinada igreja e o pastor estava dizendo que os jovens se reuniam lá para depois do culto ir todo mundo para um motel. Jovens da igreja presbiteriana. Aí o que o pastor fez? Chamou todo mundo, disciplinou todo mundo, aí os jovens todos saíram tudo da igreja. Eu passei por isso na igreja que eu estou. Então um monte de gente faz isso. Só que às vezes está cantando no louvor lá, mas não tem compromisso nenhum com Cristo. O cara faz coisa errada, mas ninguém vê, não aparece na barriga da moça, né? Porque quando aparece na barriga da moça não tem como esconder. Mas e quando não tem como esconder? Ou quando tem como esconder? Vocês acham que Deus não está vendo? Que aquele que tem 7 olhos, diz a Bíblia, que ele vê todas as coisas, nada escapa da sua vontade. Você acha que ele não está vendo o que está acontecendo? Uma hora ele vai pesar a mão. O juízo de Deus sempre vem primeiro para a casa de Deus. E eu quero dizer para você, irmãos, eu penso assim que sempre nós precisamos, quando a gente fala do pecado dos outros, temor e tremor. Nós somos pecadores. Se Deus for levar a ferro e fogo as nossas vidas, ninguém escapa aqui. Daqui a pouco nós vamos falar de Romanos, viu? Hoje nós vamos entrar no coração de Romanos. Mas eu quero dizer para você que quando a gente olha da perspectiva da igreja, a igreja não pode simplesmente cair nesses movimentos todos que levam a igreja para lá e para cá, e nós vamos sendo movidos pelas coisas erradas. Então, o iluminismo tornou o homem autônomo, não precisa de Deus. Aí veio a Revolução Industrial, que é ali por volta de 1850, a segunda metade do século 17 para o 18, nós vemos, por exemplo, que o lucro, o capital, era aquilo que tornava as coisas práticas. Eu só estou fazendo essa retrospectiva com vocês para a gente chegar aonde esses homens embarcaram no pragmatismo filosófico. E hoje esse pragmatismo filosófico pegou na igreja. Então, depois da Revolução Industrial, surgiu o pragmatismo. Verdade é aquilo que dá certo. Se você parar um pouquinho para pensar, você sempre age desse jeito. Por exemplo, vamos imaginar aqui que você tem um dinheiro guardado no banco. Tá bom, Paulo? O Paulo tem um dinheiro guardado no banco. Tem um irmão na igreja que está precisando porque aconteceu um acidente, ele perdeu tudo, não tem o que comer e você tem um dinheiro no banco. O que você prefere? Deixar o dinheiro no banco ou ajudar o irmão? Você está percebendo? Que, num certo sentido, é que o Paulo é crente. E talvez, diante de todos nós aqui, ele possa optar por essa opção, porque é a opção mais bonita. Mas a maioria dos crentes ficam quietinhos. Faz que tristeza, vamos orar. Oi? Pois é. Você chega para o irmão lá e está com fome e fala assim: Jesus te ama e eu também. Não, eu concordo, Tirion, mas a Bíblia não diz para você ajudar todo mundo, mas aquele que está próximo de você. Quem é o teu próximo? É aquele que precisa de você ali na hora. O irmão aqui não conhece. O irmão ali mora com o pai lá, conhece nosso irmão aqui. Eu não sei a situação dele. Se o pastor, que é pastor dele, não falar na frente lá, irmão,
não vou falar o nome da pessoa, mas fala do nosso meio, está precisando, está exatamente, né, passando. Tem como, acho que você está vindo aqui e contribua, a situação é essa. Nessa hora que eu acho que as mulheres são essenciais, porque a mulher percebe o que o homem não percebe. Fala, né? Uma coisa que não falta aqui no terceiro do problema que acontece, né? Padeiro dessa questão. O que é? Não entendi. Nós temos um problema muito grande aqui. Padeiro, fala. É interessante nós temos que ver hoje é que faltou os pais, aí todo mundo, alguns que faltou os pais, Vai lá. né, chorar, e alguns que tinham os pais na mão, perguntavam para chorar. André, está faltando mesmo, está recebendo disso, eu queria dar um padeiro para todo mundo. Eu falou assim, e parte como o outro, assim, você me vai pro outro. A galera tá com você lá, tem dois pães na boca, e os estavam chorando, não tinha não. Então é basicamente um falando. Vamos chorar junto, mas eu estou com. Vou reclamar com a Dilma, pode levar para o pastor, mas eu não quero tirar. Eu tenho dois. O meu irmão não tem nenhum. Mas quem com vocês É interessante. Vocês estão começando a perceber como isso é algo muito mais pragmático. Por exemplo, você já ouviu a frase tempo é dinheiro? Isso é pragmatismo. Isso não é verdade, gente. Trabalhei, consegui. Eu tenho 50 anos de tempo e não tenho dinheiro. Então, cuidado com esse tipo de frase que tempo é dinheiro, determinadas coisas, porque isso pode não ser verdade. E nós precisamos tomar cuidado de não cair no pragmatismo. Então vamos continuar aqui. Quero mostrar agora um outro que surgiu no final do século XIX e estabelecido no começo do século XX. Charles Peirce. O Charles Peirce, esse homem que vocês estão vendo aí, ele é de 1839 e morreu em 1914, na Primeira Guerra Mundial. Ele dizia assim: para determinar o sentido de uma concepção intelectual, devem-se considerar as consequências práticas, pensáveis como resultantes necessariamente da verdade da concepção, e a soma dessas consequências constituirão o sentido total da concepção. Em outras palavras, a gente poderia dizer o seguinte: eu usei na minha tese de doutorado o Charles Peirce, porque o pragmatismo influenciou um pouco a hermenêutica de lá para cá. Nós nos tornamos mais práticos, entre aspas, e não estamos querendo ver outros sentidos de uma palavra. Deixa eu dar um exemplo disso para vocês. Por exemplo, a palavra amor. Dependendo do jeito como você entende isso, você vai escolher aquilo que o amor representa para você mediante a sua própria experiência e não mediante o que significa a palavra amor. Por quê? Porque você quer ser prático. Você é alguém que colheu dentro da sua vida uma série de determinações para dizer o que é amor para você. Mas você não está interessado em estudar o contexto, a história. Então o pragmatismo é uma maneira de você menosprezar o estudo e você definir rapidamente o que é alguma coisa. Vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, alguém chega para você e fala assim: escuta, qual é a diferença entre pão e biscoito? Aí você vai dizer: não é pão, não é biscoito. O pão é feito disso e o biscoito é feito disso. Eles têm alguns elementos semelhantes. Então, por que eu não posso trocar a ceia do pão e do biscoito? Percebe? Mas veja bem, nós precisamos ir lá nas Escrituras,
examinar como que aquilo foi formulado, como é que aquilo... Não, o pragmático ele vai dizer, isso não é importante, o importante é o que eu penso sobre pão. Deu para entender? Bom, Hã? eu fui falar da ceia, estou na ceia lá, né? Da morte, eu falando, né? Sim. Se falar, por exemplo, eu fui no Paraguai, estou aqui, na hora da ceia lá, tem um pão de vinho, aquele copo que eu provei aqui, quase que eu dei no segundo, entendeu? Bem forte mesmo, né? Vinho puro forte. Só que se eu for levar isso lá na terra lá, vamos excomungar, vamos chamar de herege, satânico. Porque não é costume, né? Não é comum isso lá. Não é verdade? Ou não estou errado? Eu vou dar um exemplo bíblico para vocês de uma exegese que geralmente a gente faz assim. É por isso que o pragmatismo eu tratei na questão da hermenêutica, porque a gente tem a tendência de ser muito prático e a gente menospreza o estudo. É um exemplo muito simples. Jesus falou assim: mulher, olha só, quando aquela mulher cananeia chegou para ele, e ela era uma sirofenícia, e ela chegou para Jesus e falou assim: Jesus, atende minha filha que está possessa de um espírito, cura. Jesus olhou e falou assim: mulher, não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí a mulher diz assim: é verdade, Senhor, eu sei disso, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quem traduziu, que foi o Almeida, ele usou a ideia de migalhas. A gente entende migalha como aquele farelinho que fica do pão em cima da mesa. Só que migalha não é isso. Então, por exemplo, o pragmatismo, ele olha para a ideia de migalha e ele diz o seguinte: não, migalha é isso aqui. Mas não, se você for estudar, você vai ver que migalha para eles não era. A migalha era uma espécie de guardanapo, que o pão, você tinha que pegar um pedaço do pão, limpar a barba e jogar para os cachorros. Não tem nada a ver com farelinho. Basta fazer um estudo mais profundo e você vai chegar que a palavra migalha não é boa nesse texto. Ela perde o sentido. O que a mulher estava falando, que ela era como uma cachorra que come o resto de pão com baba dos homens que jogam debaixo da mesa. E ela falou assim, aí Jesus olha para ela e fala assim: mulher, grande é a tua fé, vai para a tua filha para curar. Quer dizer, Jesus atendeu aquela mulher porque ela se colocou abaixo dos seres humanos como uma cadela. Desculpe aí a palavra, isso que é forte, né? Mas é como uma cadela, uma cachorra que precisa alimentar os seus filhotes e está pedindo a clemência de alguém que joga um pedaço de pão com baba para fora. E ela falou assim: eu me contento com isso, Jesus. E Jesus falou assim: grande tua fé, mulher, vai a tua filha para curar. Então eu quero dizer para vocês que quando Charles Peirce começou a trabalhar a ideia de pragmatismo, isso pegou principalmente na questão da interpretação bíblica. As pessoas começaram a não querer estudar mais a fundo o texto e entender da melhor maneira que eu entendo. É por isso que o pragmatismo ele é perigoso, porque ele é uma forma de interpretação. Você está interpretando com aquilo que dá certo e com aquilo que é mais fácil, e não com aquilo que é de fato e de verdade. Ok? Então vamos continuar aqui. O mestre pediu falar? Nada a ver se vai ser assim. John Dewey, esse homem aqui, ele é um pouquinho mais aqui do século 20, né? Nasceu em 1859, em 1952 ele morreu. Ele é reconhecido como um dos fundadores da escola filosófica do pragmatismo, juntamente com Peirce e James, um pioneiro em psicologia funcional e representante principal do movimento da educação progressiva norte-americana durante a primeira metade do século XX. O que é esse John Dewey? Ele começou a propor. Ele falou o seguinte, que nós precisamos abandonar os métodos pedagógicos que nós tínhamos e mudar tudo na escola. A ideia dele até hoje está cada vez mais em voga. Por quê? Porque antigamente
Eu creio que tinha muito método pedagógico que estava errado. Tá? Mas o problema é que nós estamos sempre mudando para aquilo que a gente pensa ser prático. E na realidade ninguém sabe nada e todo mundo fica tentando com as cobaias que são vocês, os alunos. E os professores também, eles estão nesse meio, eles não sabem se vai dar certo ou não, mas eles estão tentando sempre inovar. Eu não sei se você já percebeu, principalmente no mundo evangélico, agora vamos voltar para o mundo evangélico, que a maioria das pessoas não está interessada nas verdades antigas, mas em coisas novas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples para você. Por exemplo, a Fernanda Bruno gravou um monte de CD. Pastor, isso aqui é tudo passado, a gente quer o mais recente dela. Por quê? Porque é mais prático, é mais bonito. A gente não precisa ter buscar nada. É mais ou menos isso. Qual é a moda evangélica dos nossos dias? Então vamos atrás desse negócio. Porque esse negócio de ficar estudando a Bíblia, para quê? Para que a gente ficar debatendo, por exemplo, num seminário, determinadas coisas? Não, pastor, que debater nada, vamos só orar e deixar Deus agir. Pois é, nesse deixar Deus agir, a gente está fugindo da fonte da palavra de Deus, então não passando por cima de um monte de outras coisas. Esse é o ponto que eu estou trazendo para vocês aqui. Esse é o perigo que há muitas das vezes com a ideia do pragmatismo. Então, o John Bell, ele diz o seguinte, olha só. Perdão, é o Francis Schaeffer agora. O pragmatismo, de acordo com o qual se faz o que funciona, sem se preocupar com princípios fixos do certo e do errado, já é o pensamento predominante, tanto nos assuntos internacionais, quanto no que diz respeito ao lar. O critério mais amplamente aceito é a conveniência, manter-se a paz pessoal e a prosperidade no momento a qualquer preço. Ele escreveu isso em Como Viveremos Então. E eu quero apenas dizer para você o seguinte: a palavra mais pragmática que existe é essa aqui, conveniência. Vocês já foram numa loja de conveniência? Claro que sim. Qual horário você pode ir na conveniência? Qualquer horário. Por quê? Porque ela é conveniente em qualquer momento. Ela é prática. E a conveniência hoje tem sido aquilo que tem regido muitas das vidas das pessoas e até mesmo no alto escalão do governo. O que dá certo? É isso que nós vamos fazer, não importa os meios, nós vamos atingir essas questões e nós vamos conseguir graças à conveniência daquilo que está sendo nos proposto. Então, parar para pensar, não, vamos deixa rolar. Aliás, tem uma música dos Beatles que diz isso, né? Let me. Olha lá. Não, essa é outra, viu? Se você olhar na linguagem dos Beatles, let me é deixa acontecer. Não fica pensando muito, não. Deixa rolar. Deixa acontecer. E quantas das vezes, dentro da igreja, a gente deixa rolar? Não tem problema não, pastor, deixa acontecer, deixa rolar, no acampamento rola tudo. Você sabe o que aconteceu comigo? Deixa eu contar para vocês aqui. Inclusive, coitado do Fábio, o Fábio ficou super mal nisso daí, mas ele convidou um entretenimento no acampamento, que era assim, era mix de música gospel, luz negra, bola de sabão, e jogou o negócio lá, apagaram a luz do acampamento, e eu estava lá conversando com alguém, fazendo aconselhamento. De repente eu olhei lá, uma luz assim, negócio rodando, uma bola de sabão assim,
os adolescentes começaram a pegar um no outro, começaram dentro do acampamento, pessoal. Começaram a dançar. Pode parar. Pode parar. Eu fui o único, porque ninguém teve coragem de fazer isso. Eu fui lá e falei assim, pode parando, isso aqui não é balada, vocês podem recolher as suas coisas, mas pastor, ainda não terminamos. Pode recolher suas coisas, pode ir embora. Eu não quero mais isso aqui. Aliás, eu vou conversar com a liderança do acampamento, por que esse negócio está aqui. Mas se eu não... Vai bater no sinal? Tá bom. Mas se eu vou bater na sua cabeça. Se eu não falasse alguma coisa, ia rolar uma balada lá e tinha um monte de jovens que não eram crentes. Quem começou a dançar eram os não crentes e depois os crentes começaram, porque eles viram, todo mundo está fazendo, então é conveniente, vamos fazer tudo. E aí, pessoal, eu falei assim, vocês deveriam de chorar e de buscar Deus, porque Deus está trabalhando com vocês. Aí eu sou o chato, sou o inconveniente, porque eu parei tudo isso daí para a gente pensar sobre a luz da palavra de Deus. Semana que vem a gente continua. Tá bom? Obrigado. Oi.